Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês para discutirmos um artigo científico de Tiago Marrara da USP, onde ele traz um tema bastante importante, que são os fatores do direito administrativo e o princípio da legalidade. Como introdução, eu queria começar fazendo um questionamento. Por que os estudos dos atos, fatos e documentos dos quais emanam o direito administrativo é essencial? Eu respondi esse questionamento visando dois lados. O primeiro lado é que a identificação das fontes, que permite que ele identifique o bloco da legalidade, que rege sua atividade dentro do Estado e perante a sociedade. O segundo lado já é mais o conhecimento das fontes válidas, é pressuposto para a análise da legalidade da ação pública. O segundo tópico foi que a incapacidade de se definir as fontes do direito administrativo e de saber hierarquizá-lo tem permitido o conhecimento de diversidade e legalidade nos cenários jurídicos brasileiros. Tais abusos decorrem, horas da desconsideração de uma fonte válida, exemplo, normas constitucionais de direito administrativo, e ora da utilização de fontes inválidas como se válidas fossem. Por exemplo, no uso indevido de decretos regulamentares e criterização de criação de graves restrições à esfera particular fora da hipótese. Por fator como estes, que a compreensão dos fatos do direito administrativo torna-se fundamentais para o direito da legalidade. Queria falar um pouco agora sobre a legalidade administrativa. Em que consiste esse princípio de legalidade administrativa? Várias obras já tentaram responder essa pergunta, mas nenhuma obterão êxito, visto que esse princípio pode ser classificado por inúmeros critérios. É importante destacar duas regras maiores que ele expressa: a regra da reserva legal e da supremacia da lei. A reserva legal se distingue em duas: o sentido amplo, que é aquele que o poder público não pode atuar sem que exista norma que o autorize a tanto, diferente do poder privado, que não age sem suporte no direito e na Constituição. Já o sentido estrito é a inafastável exigência da lei para a atividade de restrição da esfera do direito administrativo e do administrado. O poder público também pode agir com base em regras não escritas, ou mesmo com fundamento direto na Constituição, desde que cumpra alguns requisitos. O primeiro requisito é que a existência de regras explícitas não seja considerada necessária pelo legislador e que a ação justifique em princípio da administração pública e objetivos estatais reconhecidos na Constituição. Já a supremacia da lei é a ação estatal é considerada válida apenas se não contrária, nem for além das normas nas quais estão fundamentadas. Quando se fala em supremacia de lei, tem que considerar que a palavra lei é empregada em sentido amplo nesta expressão e significa qualquer ato de caráter geral e abstrato, bem como as leis de efeitos concretos. Estas regras são aplicadas na presença de três elementos básicos: o bloco normativo, as condutas de poder público, a relação entre estas condutas e o bloco normativo vigente. Agora vamos tratar da fontes do direito administrativo. Fontes de construção, de valoração, de reconhecimento do direito. Fontes que determinam o pensamento e o comportamento humano e, por consequência, o direito. Representadas por princípios e valores das sociedades que servem de critérios para o ordenamento jurídico, tal como a justiça, a igualdade e a racionalidade. São pontuados no Brasil como veículos introdutores das normas. Exemplo, a Constituição, a lei, as normativos da administração. As fontes do direito podem ser classificadas de muitas maneiras, dentre as quais destacam-se: primeira, quanto ao procedimento da sua expedição. São fontes legislativas, por exemplo, leis ordinárias, fontes jurisprudenciais, como as súmulas vinculantes, e fontes administrativas, como as portarias. Segundo, quanto à sua forma de manifestação na realidade. Fontes escritas, que são as leis, e as não escritas, que são os costumes. Terceiro, quanto ao seu uso no caso concreto. Fontes de aplicação obrigatória, por exemplo, a Constituição, e fontes de uso opcional, por exemplo, as doutrinas. Quarto, quanto ao poder que emana nos mandamentos que contém. Fontes de normas vinculantes, Constituição, e fontes de normas iniciativas, que são jurisprudências administrativas no Brasil. O quinto é quanto à sua hierarquia, que são fontes primárias, Constituição, secundárias, resoluções, e subsidiárias, que são as doutrinas. Fontes legislativas. A principal fonte de direito administrativo brasileiro são as leis em sentidos amplos. Os diplomas emanam do Poder Legislativo, caracterizados pela sua forma escrita, seu uso obrigatório, seu conteúdo vinculante e a sua natureza primária. Justamente por essas características que pode-se dizer que as fontes legislativas são as maiores relevâncias para o direito administrativo. O fato de que o direito administrativo é composto por um conjunto de normas contidas em diplomas legislativos esparsos. O que isso quer dizer? Ou seja, não sintetizamos em um código geral, diferente do que acontece com os outros ramos do direito, que é o direito civil, o direito penal, o direito processual penal, o direito processual civil e o direito trabalhista. Agora, as fontes constitucionais.
Em virtude da estrutura federativa, no Brasil, as normas maiores que trazem os fundamentos da existência e do funcionamento da administração são nos estados as chamadas constituições estaduais, artigo 25 do Código Federal. E no Distrito Federal e nos municípios, as leis orgânicas, que está no artigo 29 e 32 do Código Federal. Todos esses documentos compõem o que se denominam de fontes constitucionais, que constituem o cume da pirâmide normativa em cada nível federativo e, por sua vez, devem respeito à Constituição, na medida em que esta é a fonte da validade de todo o sistema. Como se vislumbra, não há praticamente um capítulo do direito administrativo que tenha escapado à atenção do legislador. A Constituição de 88 abarcou tudo, desde a organização administrativa a patrimônio administrativo, forma de ações restritivas e prestativas do poder público, bem como os mecanismo de responsabilização e controle de suas condutas, quer seja por outros poderes ou quer seja por cidadãos. A quantidade incontável de normas constitucionais regentes no direito administrativo. Deve-se aos fatores diversos que abrangem tanto as dificuldades ou erros técnicos administrativos, até a necessidade, no momento de constituinte, de compor os interesses de sua sociedade plural e desigualdade brasileira. Já as fontes legislativas em sentido estrito. Apesar da mais abrangente Constituição, necessária se faz a atuação de fontes legislativas de natureza infraconstitucionais, ou seja, das leis em sentido estrito. No direito administrativo, porém, sua relevância é ainda maior e decorre de um aspecto particular, qual seja, a ausência de uma grande codificação, melhor dizendo, códigos envolvendo matérias administrativas existentes no ordenamento jurídico, tal como mostram os códigos de água, de mineração, de caça, de florestas no direito brasileiro. Porém, tais códigos consolidam, no máximo, normas acerca da atuação do Estado em um determinado setor, ou normas a respeito de um outro capítulo do direito administrativo. Por exemplo, Lei de Processo Administrativo, com isso o papel das leis ganha extrema relevância. Muitas vezes o legislador cria uma reserva legal em sentido estrito, ou seja, exige que haja uma lei ordinária ou complementar disciplinando a ação do Estado para que esse possa agir. Isso ocorre principalmente em relação à chamada administração restritiva, isto é, nas hipóteses de exercício do poder de polícia sobre a propriedade ou liberdade e intervenção direta ou indireta do Estado na economia. Nota-se com essa facilidade que há uma multiplicidade inegável de fontes legislativas, sejam elas próprias, editadas pelo Congresso, ou impróprias, que são as editadas pelo Executivo com autorização do Congresso, a regir do direito administrativo. O que isso quer dizer? Que essa multiplicidade, que se acentua em um contexto federativo tripartite, tem implicações práticas significativas para a concretização do princípio da legalidade no cenário jurídico brasileiro. Fontes administrativas. Não bastasse a interminável legislação esparsa que rege o direito administrativo de modo fragmentado e muitas vezes contraditório e confuso, ainda há que se fazer menção ao papel das ações administrativas neste campo de direito. As fontes administrativas não são, pois, meras ordens e efeitos internos e restritos. Elas vinculam tanto a administração pública quanto os entes e órgãos que têm a função de controlar a legalidade administrativa dentro do sistema jurídico pátrio. Trata-se também, assim, de um tipo de fonte escrita, de conteúdo vinculado ou indicativo de conteúdo secundário, mas inegavelmente de observação obrigatória no âmbito de ente público ou da atividade pública que rege. Dentro do conjunto de fontes administrativas, exerce o ato normativo como espécie de administração pública, composta por normas de caráter geral e abstrato. Tais atos, ora contêm normas que restringem a produzir efeitos internos a determinado órgão ou entidade, ora prevêem normas que geram externos ao órgão ou entidade que os edita, sendo neste caso entendidos como leis em sentido material. Dúvida não há de que resoluções, portarias, deliberações e instruções normativas sejam uma espécie de fontes administrativas. Isso não obstante o papel que cumpre a cada uma delas no direito positivo brasileiro ainda não é claro. Nota sobre o regulamento presidencial. Um debate acalorado a respeito das fontes administrativas de respeito às chamadas decretos regulamentares do Presidente da República. Outro ponto é que, ao contrário do que ocorre com a maioria das fontes administrativas, não há dúvida acerca da competência da edição desse decreto. Para se aclamar tal questão, convencionou-se dividir inicialmente os decretos regulamentares em duas espécies. O primeiro, que os decretos regulamentares exercidos, e o segundo é os de decretos regulamentares autônomos.
Regulamentos executivos. Pode ser conhecido também por normativos, que são aqueles que dão fiel execução à lei. Trata-se, portanto, de uma fonte administrativa que detalha uma lei ordinária ou complementar, tornando-a aplicável na prática. Aqui, há uma utilidade do poder regulamentar, consiste em evitar que o legislativo, sem conhecer bem a tarefa do executivo da lei, crie regras que impliquem em agravantes problemas práticos. Um dos problemas atuais relativos aos regulamentos executivos refere-se aos conflitos eventuais entre os regulamentadores presenciais e os regulamentadores expedidos por outros entes públicos, principalmente na administração indireta. Em primeiro lugar, nada indica que os regulamentadores presenciais são necessariamente genéricos. Ocorre que, além de serem criados pelo Presidente da República, os regulamentos são igualmente gerados por outros entes públicos. Em segundo lugar, a lei que cria o poder regulamentador setorial não pode ser considerada superior ao decreto regulamentador pelo simples fato de que lei nenhuma está acima da Constituição. Concluiu o administrativista que o setorial sempre teria primazia. Em terceiro lugar e último lugar, na prática é muito difícil identificar o que vem a ser um regulamentador geral e um regulamentador específico. Neste caso, pois não se trata de uma questão de primazia de um regulamentamento setorial sobre outro presidencial, mas sim da existência de outro da existência de um único poder regulamentar. Ao transferir poderes regulamentares para a agência regulamentadora em material econômico ou social, a presidência da República abre mão da sua competência constitucional naquele campo específico. Por exemplo, se criar a Anatel, lhe transferir poder regulamentar em relação à Lei Geral da Telecomunicação, não há cabimento nenhum de que o Presidente da República trate deste assunto com base no seu poder de regulamento executivo. Regulamento autônomos. É fonte editada com exclusiva pelo chefe do Poder Executivo para manter que não necessita de lei, tal como ocorre em relação à questão mais simples da organização administrativa. O que isso quer dizer? Que quando a Constituição ressalva determinadas matérias para tratamento via regulamento autônomo do chefe de executivo, não parece haver sequer a possibilidade de que eles sejam disciplinados por outra fonte, tal como a lei em sentido formal. Justamente por isso, esta fonte é ditada autônoma, ou seja, autônoma em relação às atividades do Poder Legislativo. A Emenda Constitucional número 32 de 2001 criou a possibilidade constitucional do uso do poder regulamentar autônomo pelo Presidente da República. Ao alterar a redação do artigo 84, inciso 6 da Constituição, desdobrando seu conteúdo em duas alíneas, a emenda passou a permitir o uso deste tipo de decreto para organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de defesa, nem criação ou extinção de órgão público. Isso se encontra no artigo 86, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Assim, de modo paralelo ao poder, já dispunha o poder judiciário e o legislativo, prevê a Constituição dividindo e garantia de um poder autônomo de organização administrativa para o executivo, excepcionando apenas quando houver aumento de despesas públicas, bem como criação da entidade e órgão da administração pública federal e sua extinção. Ao operar essas alterações no texto constitucional, entenda-se aqui que é o Constituinte. Derivado, afastou a possibilidade de que tal matéria de organização administrativa seja objeto de lei ou que, sendo prevista em lei, não possa ser alterada pela Presidência. O poder regulamentar autônomo do Presidente da República não deve ser confundido com o poder normativo geral que a administração pública tem. Por exemplo, um Presidente da República tem interesse em tratar de atribuições do Executivo enquadradas no ambiente do decreto previsto no artigo 84, inciso 6º, a linha A, mas decide fazê-la não por decreto, e sim por lei de sua iniciativa, aprovada pelo Congresso, no intuito de impedir o exercício futuro do poder regulamentar autônomo pelos próximos presidentes. Ora, nessa hipótese, caso o futuro presidente queira alterar o assunto organizacionais, terá que fazê-lo também por lei? E se o projeto que encaminhar ao Congresso não for aprovado, continuará ele sujeitando a lei elaborada pelo presidente anterior e que na prática traz normas que já estavam reservadas do decreto regulamentar autônomo? Parece-no que não. Ao alterar o artigo 84, inciso 6º da Constituição, através da Emenda Constitucional número 32 de 2001, o legislador criou uma fonte própria e exclusiva para o tratamento da auto-organização administrativa, a qual deve ser utilizada para as funções previstas, salvo em virtude das restrições expressamente impostas a saber, que são o aumento
o aumento de pessoas ou a criação e extinção de órgãos. O problema do costume administrativo. Para se retomar a discussão, ainda inconclusa no direito brasileiro, é preciso esclarecer dois pontos a saber: o que é o costume administrativo e como ele se diferencia dos outros. Eventuais restrições ao costume administrativo como fonte do direito administrativo implicam em dizer que o poder público não se vincula a nenhum outro tipo de costume. Assim, o costume em sentido comum consiste em uma prática reiterada ao longo de um período razoavelmente longo. No direito, porém, para que o costume transforme-se em fonte, é preciso mais que esse simples elemento, com efeito além da prática reiterada designada como elemento objetivo. Exige-se o reconhecimento do seu poder normativo, ou seja, do conhecimento pela doutrina e pelos tribunais da necessidade da prática, designante do elemento subjetivo, bem como a possibilidade de formulação da prática reiterada como normas judiciais. O costume administrativo é fonte do direito administrativo? Para Meirelles, no direito administrativo brasileiro, o costume exerce ainda influência em razão de deficiência da legislação. A prática administrativa vem suprindo o texto escrito e sedimentada na consciência dos administradores e administrados. A praxe burocrática passa a suprir a lei ou atua como elemento informativo. Isso quer dizer que o costume seria uma fonte supletiva de normas válidas frente a uma lacuna de ordenamento jurídico. Porém, para Araújo, o costume admissível, assim como a presunção, é aquele secundum lege, sendo por isso relativo seu valor como fonte direta, funcionando mais como subsídio à elaboração das normas jurídicas. Com isso, diz que os costumes não serviriam diversamente do que dizia Helle, como fonte supletiva de direito, mas sim como fonte de normas específicas em relação às normas jurídicas já existentes. O costume não é uma fonte de normas novas que busca suprir lacunas, mas sim fontes de normas detalhadas. Fontes jurisprudenciais. No direito francês, o papel da jurisprudência administrativa foi e continua sendo impecável, diferentemente do Brasil, que pode-se afirmar o inverso. O Conselho de Estado francês, criado em 1790 e que passaria a exercer função jurisdicional plena em 1872, foi responsável por uma série de julgados que delimitaram a aplicação do direito privado em matérias envolvendo a administração pública. Já no Brasil, nosso Conselho de Estado, criado nos termos do artigo 137 e seguintes da Constituição do Império, pouco importava exercer em termos de construção de um direito administrativo pátrio. Há inúmeros fatores pelos quais as decisões dos tribunais em conjuntos ou separadamente, simulados ou não, exercem um papel de crescente relevância para a formação do bloco de legalidade que rege a ação do Estado. Dentre esses fatores, vale mencionar o princípio da unicidade da jurisdição, as súmulas vinculantes, outras decisões vinculantes e as ressurreições do mandato de injunção. As fontes jurisprudenciais têm ganhado espaço ao longo da história no direito administrativo brasileiro. As contribuições que o poder jurisdicional já apontava ao direito administrativo, em virtude do princípio da unicidade da jurisprudência, tendem a se multiplicar principalmente com a criação da figura das súmulas vinculantes no STF, e também com o ressurgimento dos mandatos de injunção sob uma perspectiva concretista. Fontes doutrinárias. Doutrina, aqui é entendida como conjunto de textos científicos que tem por objetivo examinar, sentenciar e criticar o direito positivo, e ainda oferecer formas de aperfeiçoamento do sistema jurídico. Ela corresponde ao conjunto de estudos científicos sobre as normas, institutos e instituições jurídicas, sendo, nas palavras de Meirelles, o sistema teórico construtivo da ciência jurídica e que diferencia seus ramos, influenciando para suas considerações decisões contenciosas e não contenciosas. Diferentemente do que ocorre no direito internacional público, em que a doutrina, assim como o costume, foi expressamente eleita como fonte pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, artigo 38, os ensinamentos científicos do direito administrativo ainda não receberam o legislador brasileiro semelhante reconhecimento. Por se tratar de uma fonte subsidiária e indicativa, não reduz, contudo, sua importância prática e seu reconhecimento pelo mais diverso operador do direito. Primeiro, a doutrina é responsável por sua divulgação e perpetuação e pela divulgação das fontes jurisprudenciais. Segundo, exerce um papel fundamental na sistematização dos mais diferentes fontes do direito administrativo, buscando conferir coerência ao sistema como um todo. Terceiro, aponta de modo crítico os problemas das fontes legislativas, administrativas e jurisprudenciais frente à Constituição, contribuindo, pois, para evitar condutas ilegais. Quarto, elabora sugestões de alteração de ordenamento jurídico a fim de permitir que o poder público cumpra seus
suas finalidades constitucionais da melhor maneira possível, contribuindo, pois, para o desenvolvimento do direito administrativo. Quinto e último, elaborando e transferindo os operadores do direito as diretrizes de atuação segundo o ordenamento jurídico, fomentando o respeito à legalidade administrativa.